Sei que estás em festa, pá. Fico contente. Enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Chico Buarque, com a música Tanto Mar, versão original, que foi censurada na época do governo militar e depois sai no LP, que tinha a música Cálice como carro-chefe ali, né? E ela foi censurada, essa música Tanto Mar, porque ela falava sobre a revolução que aconteceu em Portugal, Revolução dos Cravos, em 1974, quando houve a queda do salazarismo. Mas por que eu coloquei esta música, essa ode ao cancioneiro popular? Porque nós vamos falar de uma reportagem da Isto É sobre a expansão da língua portuguesa no mundo, com algumas situações, alguns senões, para que você entenda e não vá mal no vestibular. Bom, filhão, primeiro, quais são os países lusófonos? E a pergunta que você faz é: professor, o que são países lusófonos que falam a língua portuguesa? Países, eu falei: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Posso estar enganado? Isto aí. Timor-Leste, que está lá na Insulíndia, no sudeste da Ásia, e que depois teve sua independência há pouco tempo, no final da década de 90. Macau não é país, eu vi ali nos países lusófonos Macau. Macau, para quem não sabe, é uma SAR, uma região administrativa especial que pertencia a Portugal até 1999 e aí passou ao domínio chinês. E aí coloca-se inclusive na revista Estados Unidos, com grande colônia lá de 850 mil falantes da língua portuguesa, e a China, no caso, é Macau. Estados Unidos é um país em que você tem uma comunidade brasileira, que são os brazucas, e que se comunicam ali, é língua portuguesa, claro. Inclusive lá você tem nos Estados Unidos, em algumas áreas, o Spanglish, que é uma mistura de espanhol com inglês. Mas vamos lá. O que poderá levar ao aumento da língua portuguesa? Antes, lembrando aos senhores e senhoritas, a língua portuguesa, né, a última flor do lácio, deriva das línguas latinas. Então as línguas latinas aí são português, espanhol, o italiano, o francês e o romeno. Tá? São essas 5 línguas. Alguns colocam o romanche, que é um dialeto falado ali na Suíça, mas vamos lá com essas 5 grandes línguas. Romeno é língua latina. E o português não é língua oficial da ONU, apesar de ser, segundo a própria revista, colocou ali, o 9º idioma mais falado do planeta. Então o espanhol é oficial na ONU, o inglês é oficial, o francês, o alemão, o árabe, o russo, né? E aí vai, japonês, não me falha a memória. Então tem chinês, eu não me lembro mais se é, mas tem alguns idiomas. O português não é idioma oficial da ONU. Nós temos um vídeo onde nós falamos isso, sobre a ONU, sobre a questão da ONU. São 3 vídeos em que eu trabalhei a ONU. Mas vamos lá. O que poderá levar ao crescimento da língua portuguesa? O Brasil é o país, né, que você nota que tem o maior número de pessoas que falam língua portuguesa. E a primeira pergunta que você não fez, mas vai fazer: professor, por que nós não falamos o português que é falado em Portugal, com sotaque inclusive? Quando você pega um angolano, um moçambicano, não é, um guineense e etc., um cabo-verdiano, você tem aquele sotaque português até característico. Apesar da língua portuguesa naquelas localidades africanas terem sofrido também grande influência de idiomas tribais, mas o sotaque é muito grande, porque você tem que entender que Portugal dominou, né, ficou dentro do processo de neocolonialismo por muito tempo, dominando toda aquela questão da África. E nós sabemos que com a Revolução dos Cravos, que aconteceu em 74, logo em seguida em 75 aconteceu a independência de Angola, que é um país populoso hoje com seus 30 e poucos milhões de habitantes, e também de Moçambique, que também teve ali até 80 mais ou menos o domínio português, um pouco antes, um pouco depois, não vou me perder nisso. Inclusive hoje muitos autores que falam sobre aquela região são solicitados em vestibulares. Acho que é o caso de Mia Couto,
Se eu estiver enganado, me perdoem os professores aí de língua portuguesa, literatura, redação e outras matérias similares. Mas voltemos ao assunto. Então o Brasil tem um sotaque diversificado, o nosso sotaque é muito diversificado porque, primeiro, ficamos menos tempo sob a égide do Império Português. Há que se lembrar que já em 1822 houve a independência e já antes o Brasil era um país de dimensões continentais, onde nós tivemos uma influência muito grande dos dialetos indígenas, dos dialetos africanos. E depois, isso é importante falar, não esquecermos, que no século XIX tivemos a importância também da vinda de imigrantes que trouxeram principalmente para o sul do Brasil determinados sotaques característicos daquelas regiões. Por isso que o sul tem um sotaque muitas vezes diferenciado. Mas isso poderá ser um dia para nós falarmos isso aqui. Mas voltando, então o Brasil tem isso porque nós nos desapegamos de Portugal bem antes, então nós tivemos que, de certa forma, uma independência dentro dessa questão de sotaque muito diferenciado. Depois, por que está aumentando então? Vai aumentar. Segundo a reportagem, e aí há que se ter muito cuidado com isso, dizem que até o ano 2100 a maior parte do português será falado pelos países africanos devido ao crescimento vegetativo. Primeiro, o que é crescimento vegetativo? É o crescimento natural da população. Só que o senhor entenda bem o seguinte: você não pode utilizar um parâmetro agora do crescimento africano que está passando pela segunda fase de Revolução Industrial até 2100. Se fizéssemos isso, o Brasil teria talvez uns 400 milhões de habitantes. E o Brasil, a partir da década de quando começou a sua industrialização, ele teve um decréscimo de crescimento populacional. Cuidado quando você lê jornalista que coloca isso como se uma verdade fosse, e não é. Não é assim que funciona. O país passa por a sua revolução industrial e com isso ele vai se adequando às suas políticas demográficas. Então não se pode dizer que o crescimento de Angola e Moçambique serão exponenciais, até por causa da globalização deverão ser reduzidos. Então cuidado com isso. Segundo a afirmativa que a África vai falar mais, carece de fundamentos realmente mais profundos. E segundo, o aumento do comércio com a China, principalmente na África, que a China hoje coloca os dois pés no continente africano, será possivelmente a nova Europa em termos de financiamentos dentro do continente africano. Chineses que até agora não se imiscuem, não se intrometem, não fazem a ingerência de assuntos internos dos países africanos, mas isso até o momento em que os interesses chineses não sejam colocados em xeque, e também pelo aumento de relações com o Brasil. Mas fica aí, filhão, e nós vamos terminando com o Chico aqui. Eu também sei quanto é preciso para navegar, filhão. E aí o velho guerrilheiro falando isso e o pessoal aplaudindo aí. Cuidado, tenhamos cuidado em projeções e prognósticos e previsões aí, baseados principalmente nos dados de hoje para o futuro. É o velho guerrilheiro em ação, filha, mais agressivo que antes. Segundo alguns, eu estou parecendo limão azedo, aqueles limão galego azedo. Um salve para a rapaziada aí que trabalha com a gente aí na língua portuguesa, literatura, gramática, redação e outros assuntos afins que esse velho crocodilo aqui, devido à falta de cultura, não consegue ter todo o cabedal aí. Tamo junto, fião. Já é, Elvis.